Podeis assentar, irmãos? Queria agradecer a equipe de louvor. Que louvor maravilhoso. Irmãos, se puder, dá um gloriazinho aí. Amém? Que equipe de louvor maravilhosa. Para quem não me conhece, meu nome é Fábio Pedro. Vim com minha esposa, a dona Luciane, meus 2 filhos, Eduardo e Davi. Por algum tempo, nós frequentamos a IA Church de São Paulo. Ficamos lá de 2018 a 2019. Nós moramos em Pirassununga, né? E a gente, em um processo de transferência da empresa, nós fomos para São Paulo em 2018 a 22, isso mesmo. Ainda bem que eu tenho minha esposa, toda hora ela me corrige. E nós fomos para São Paulo e lá nós conhecemos a IA Church, o apóstolo Lamartine, uma bênção em nossas vidas. Conhecemos o pastor Israel, que eu posso dizer que eu fico emocionado quando eu falo do pastor Israel, porque ele cuidou de mim e da minha família assim de um modo que eu não consigo transcrever. E nesse processo de transição de 2022, nós voltamos para a cidade de Pirassununga. E a gente voltando para lá, nós conhecemos o pastor Renato. Nós viemos aí para cá umas 2 vezes, assistimos o culto, né? Foi bênção. Fizemos amizade com o pastor Renato. E de lá para cá, a gente, volta e meia, a gente vem se falando. A gente está, como as outras vezes que nós viemos, foi logo no início, ainda não tinha bateria. Se eu não me engano, só estava você ali no louvor. E glória a Deus que a equipe está crescendo, né? A equipe está crescendo, louvor maravilhoso, a igreja bonita, pessoas bonitas, isso é bom. E hoje nós estamos morando em Pirassununga e estamos congregando na igreja do Evangelho Quadrangular. Eu não sou pastor, fui colocado como líder de adolescentes. Eu e minha esposa, nós fomos colocados como líderes de adolescentes e hoje nós trabalhamos com os adolescentes na nossa igreja. Fala assim, é fácil trabalhar com adolescente? O que vocês acham? É fácil? Mas se fosse fácil, todo mundo queria. Você concorda comigo? Quando Deus coloca um propósito nas suas mãos, um propósito para você fazer, faça com amor. Nunca vire as costas para Deus. Quando Ele coloca alguma coisa, seja para limpar o chão da igreja, seja para servir uma água, faça com amor. Faça como se estivesse para Deus. Nós cantamos aqui, Ele é o início e o fim, Ele é tudo para mim. Se Ele é tudo para mim, eu faço tudo por Ele. Eu tenho que fazer tudo por Ele. E hoje nós chegamos na igreja lá, a gente chegava na igreja, sentava no banquinho, um banquinho lá de trás. E acabava o culto, mal cumprimentava o pessoal, já ia embora. Chegava na igreja, ficava lá quietinho, acabava o culto. Certo dia a gente tinha acabado de chegar no culto, aí a pastora da nossa igreja chegou e já viu o Eduardo, que o Eduardo tinha ido tomar água, falou para ele assim, eu quero falar com seu pai e sua mãe depois do culto. Falei, meu Deus, o que nós fizemos? E acabou o culto, os pastores vieram conversar com a gente. E eles falaram para a gente, nós estamos precisando de um líder de adolescentes e nós oramos. E Deus mandou fazer o convite para vocês. Eu falei, gente, eu não conheço ninguém da igreja. Eu entrava na igreja, do mesmo modo que eu entrava, eu saía.
Na IA Church, quando nós morávamos em São Paulo, nós éramos diáconos. E geralmente o diácono está ali prestando o serviço, pau para toda a obra. Muitas pessoas te veem, você acaba sendo um pouco mais conhecido. E no final da nossa estada em São Paulo, eu fui convidado para trabalhar com os adolescentes, lá com o pessoal do Iatins. E trabalhando lá com o pastor Edmilson, eu posso dizer que eu aprendi muitas coisas lá. E Deus, a pastora nem sabia nada, o pastor nem sabia de nada. Falei assim, ó, Deus colocou que eu preciso convidar vocês para serem os líderes de adolescentes aqui. Eu falei, pastora, mas a gente não conhece ninguém. Às vezes, quando um desafio chega para as nossas vidas, a gente quer se livrar do desafio olhando primeiramente para o problema. Quem já fez isso? Muitas vezes nas nossas vidas, a gente, em qualquer circunstância, a gente foca primeiro no problema, depois na solução. E não foi diferente comigo. Falei, pastor, mas a gente não conhece ninguém na igreja. A gente chega, vai, senta, vai embora, assiste o culto, dá o gloriazinho lá e tchau. Aí ele falou assim, a porta, Deus está à porta. Você vai abrir ou não? Aí. E ali de imediato, Deus tocou no nosso coração, falou assim, agora é a hora de vocês começarem a trabalhar, sair da zona de conforto. Porque às vezes, quando a gente chega a ficar numa zona de conforto, é onde a gente precisa mais se preocupar. Porque quando nós passamos por dificuldades, quando nós passamos pelos vales, Deus vai nos dando as saídas. Quando vem as pedras nos nossos caminhos, Deus vai nos dando a saída. Mas e quando as coisas estão indo muito bem, obrigado? Qual é o normal do ser humano comum? Muitas vezes, quando passamos por dificuldades, quando passamos por angústias, quando passamos por tristezas, a gente nunca solta a mão de Deus. E quando as coisas estão indo muito bem, obrigado, a tendência das pessoas deixar Deus para segundo plano é muito grande. Então eu sempre falo, se você está passando por alguma dificuldade, se você está passando por alguma tristeza, por alguma dor, dê glória a Deus. Dai graça a Deus todos os dias, porque você nunca vai estar soltando a mão dele. Você nunca vai estar. A tendência de quando as coisas estão tudo muito bem, você fala assim, hoje eu não vou acordar cedo para ir no culto. Não vou, estou cansado. Sabe aquela desculpinha? Trabalhei muito a semana. Tem essa tendência. Isso acontece muito. E hoje, quando nós começamos esse trabalho com os adolescentes, o pastor chegou, anunciou, a partir deste ano, o Fábio e a Luciane vai trabalhar com os adolescentes. Quando eles anunciaram e chamaram a gente lá, os adolescentes, cada um ficaram assim, olhando. Tipo assim, quem é esses dois aí? E não é fácil trabalhar com adolescente. Realmente. Mas é muito prazeroso. É muito prazeroso. Aos poucos, Deus vai trabalhando em você, vai te dando estratégias para você lidar com cada adolescente. Eu falo que hoje a maior dificuldade
que nós temos em trabalhar com os adolescentes, vocês imaginam quem são? Hoje a maior dificuldade de trabalhar com os adolescentes são os pais. Porque muitas vezes, muito adolescente, para ele se abrir com alguém, para ele falar de uma coisa que está acontecendo com ele, ele precisa ter a confiança. E os pais, geralmente, eles estão dando essa confiança que o adolescente necessita. Muitos pais, às vezes falam assim, você está com frescura. Às vezes, olha algum adolescente que faz alguma marca, que faz alguma coisa diferente. Tudo isso é sinal sobre a vida deles. Então ali eles estão dando um alertinha para que os pais estejam mais perto. A gente vê pais que quando tem culto de adolescentes, porque a maioria de adolescente é o quê? Não trabalha. Depende, se vai fazer um passeio, uma viagem, alguma coisa, depende da provisão do pai. Na nossa igreja, os nossos cultos de adolescentes é a cada 15 dias. Uma semana dos jovens, outra semana dos adolescentes. E é tudo de sábado. Aí, o pai vai e fala assim, mas eu marquei uma pizza na casa da tia Ruth. Eu tenho uma festa de não sei quem. Aí, o que o adolescente é? Dependente do pai, tem que ir aonde? E o pai não leva para a igreja. E muitos adolescentes vão esfriando. Muitos adolescentes vão esfriando. Tem pais que às vezes a gente monta um acampamento, um passeio, alguma coisa diferente e fala assim, não vai. Não vai, porque eu não confio, tudo. Lembrando que os nossos adolescentes, as nossas crianças, elas estão sendo preparadas para o futuro. Eles estão sendo preparados para poderem estar aqui presente, ministrando a palavra. Eu falo para eles, eu não quero ficar aqui todo o culto, vindo ministrar a palavra, não. Eu quero estar ajudando vocês, preparando vocês, para que vocês possam estar aqui evangelizando, vocês possam estar aqui pregando, vocês possam estar aqui trazendo a palavra, porque vocês são as crianças, né? São o futuro da nossa nação. Então, se a gente não direcionar eles, logo quando criança, na adolescência, vai chegar numa fase adulta que não vai ter como, eles vão fazer o que eles quiserem. Isso daí é ruim. Então, se existe pai de adolescente, se existe pai de juniores, né, de crianças, incentivem seus filhos. Coloca sempre Deus em primeiro lugar. Coloca, vai ter uma festa aqui, não, mas você tem que ir para a igreja? Você vai para a igreja. Vai ter um culto, você vai para o culto. Porque ali vai criando um vínculo, vai criando ali uma dependência de Deus. Então, incentivem seus filhos. Voltando para a palavra, falando aqui. Hoje, o pastor falou assim, Fábio, qual o tema que você quer colocar para ministrar? E eu orei, né, por esses dias. A gente já tinha conversado mais ou menos uns 15 dias. E eu lembrei de uma pessoa que, no meu ver, eu me vejo, não sou como ele, mas eu me vejo assim,
seguindo os passos dele, que é Elias. Alguém sabe a história de Elias? Amém? Elias foi uma pessoa comum, assim como eu, assim como você, assim como todos nós. E Elias viveu coisas extraordinárias. Elias, ele foi criado em uma cidade pequena, uma cidade pouco povoada, para não dizer desconhecida. Deus levantou ele para fazer muitos milagres. Quem aqui já se sentiu incapaz de fazer algo? Deus colocar algo para você fazer, fala assim, não, mas eu não consigo fazer algo. Às vezes você quer ser um jogador de futebol, mas fala assim, não, mas tem o Neymar ali. Eu não posso ser o jogador de futebol que tem o Neymar. Eu quero ser um arquiteto. Mas tem muito arquiteto aí com um nome mais renomado. Um advogado. Mas eu acho que eu sou bom. Mas talvez aquele lá é melhor que eu. Muitas vezes as pessoas se diminuem, colocam os outros maiores que você. E Elias era um cara comum, que vivia uma vida normal, mas Deus levantou Elias para ser um grande profeta. Você sabe por que Deus te trouxe aqui? Nesse domingo, dia 27, 26? 27. Você sabe por que Deus te trouxe aqui? Eu creio. É que para você sair daqui melhor do que você chegou. Para você sair daqui mais cheio do que você entrou. Elias era um dos homens que viveu antes de Jesus. Foi separado por Deus para trazer um povo que estava vivendo uma vida fora dos caminhos de Deus. Um povo que estava obedecendo um reinado perverso. E Elias foi levantado para confrontar. O povo ali estava adorando um templo, estava adorando a Baal. E dizendo que Baal era o Deus que fazia todas as coisas. Mas Elias tinha um Deus que fazia todas as coisas na vida dele. Elias era um cara extraordinário. Elias viveu processos extraordinários. Certo dia, ele estava à frente do Rio Jordão e precisava passar. Então ele pegou o casaco dele, bateu sobre as águas e o rio se abriu. Certa vez, ele chegou na casa de uma viúva. Essa viúva só tinha azeite, farinha. E ele falou assim para a viúva, vai lá e faça um bolo para mim. Imagina só, uma mulher que na casa dela praticamente não tinha nada. O que tinha dava para comer a semana. Aí chega uma pessoa e fala assim, faça um bolo para mim que eu sou um enviado de Deus. Imagina aquela mulher fazendo o bolo, eu só tenho isso aqui. E vai e faz o bolo, mas estou fazendo e vai acabar e não vai ter mais. E ela foi.
E cada vez que ela derramava o azeite transbordava. Cada vez que ela colocava a farinha transbordava. E não faltou comida para aquela viúva. Certa vez, o filho dessa viúva veio a falecer. E ela procurou Elias. Elias orou pelo filho da viúva. E o filho da viúva voltou a ter a vida. A provisão de Deus desceu naquela casa. Toda vez que ela pegava o azeite e derramava, o azeite se multiplicava, a farinha não acabava, a mulher teve a provisão. E a mulher, ela confiou em Deus. O que vocês acham? Ela confiou em Deus. Porque ela sabia que ali estava tendo um homem enviado por Deus. Elias é o cara que um dia disse para aquele povo que estava em desobediência com Deus, que estava adorando a Baal, e disse: você acha que é Baal que faz a terra ser frutífera? Eu vou mostrar para você o Deus que eu acredito. E Elias orou e disse: essa terra não vai ter mais chuva. E por 3 anos e meio, a terra não teve chuva. A terra ficou sem produzir, e o povo teve que enxergar que existia um Deus que era acima de todos os deuses que eles adoravam. Ele também orou para que mandasse a chuva e pediu para Acabe: sobe lá para ver o que você vê. E esse moço chega lá no monte e diz: eu vejo uma nuvem do tamanho de um grão de homem. Se vocês puderem abrir a Bíblia de vocês em Tiago 5,17. Aí está escrito: Elias era um homem semelhante a nós. Você acha que você é um enviado de Deus? Eu creio. E na minha visão, meu pensamento, creio que cada um que está aqui, cada cadeira assentado, é um enviado de Deus. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E ele orou. Orou com tanta instância, com tanto fervor, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e meio, não choveu. E orou de novo, e o céu deu a chuva, e a terra germinaram os seus frutos. Quando Elias determinou para aquele povo que não havia de chover, antes disso, Deus já havia falado com ele, e ele fez uma coisa: ele orou. Como está sendo o nosso momento de oração? Como está sendo o seu tempo de oração para Deus? Eu creio que Deus tem um processo para as nossas vidas, para a minha vida, para a sua vida, para a vida de todos aqui. Mas Elias era um cara obediente. Eu falo que Elias era o cara. Não era um cara comum. Ele era um cara comum que se tornou uma pessoa extraordinária. O cara, ele abriu o Jordão, multiplicou o azeite e a farinha, ressuscitou depois o filho dela, orou para chover.
e orou para parar de chover. Primeiro ele orou para parar de chover, depois ele orou para chover. Quando os profetas de Baal se levantaram, ele também orou. Os profetas de Baal se levantaram para exterminar a vida dele. E ele orou para que descesse fogo dos céus. E ali, a terra foi consumida. Caíram por terra, um por um dos seus inimigos. Elias foi tão impressionante a vida dele em sua passagem que não ficou apenas no Velho Testamento. Ele aparece também no Novo Testamento, no modo de transfiguração. Jesus aparece e vive seu ministério sobre o Monte da Transfiguração. E ali aparecem dois homens, Moisés e Elias. Que vida extraordinária de Elias. O profeta Elias, ele era um homem igual a nós. E sabe qual é a boa notícia? Jesus, ele não procura uma pessoa extraordinária. Ele busca pessoas comuns que querem viver um processo de vida extraordinária. Eu me sinto comum, mas eu quero viver um processo de vida extraordinário. E você? Quem quer ser um extraordinário aqui? Posso ouvir um amém aí? Amém? Eu creio que todos nós queremos ter um processo de vida extraordinário. Mas para ter esse processo de vida extraordinário, temos que abrir mão de muitas coisas. A gente fala que a vida do crente ela é feita de abdicar de muitas coisas. Às vezes você tem um futebolzinho, eu gosto de futebol. Hoje mesmo o time que eu jogo ia tá lá em campo, esse horário para jogar umas quartas de final. Mas eu recebi o propósito ali, eu recebi o convite para vir aqui. Você acha que eu vou pro futebol e não vou vir para a igreja? Aí, tá vendo? Mas é sempre bom ter esse processo. É sempre bom a gente ter o processo do esporte na nossa vida. É sempre bom a gente ter a comunhão com os irmãos. Mas Deus tem que estar em primeiro lugar. Eu não vou ir para o meu futebol que eu tanto gosto, que eu tanto amo, e deixar de fazer as coisas de Deus. Já fiz isso. Seria hipócrita se eu falasse que eu nunca fiz. Já fiz isso. Mas aos poucos Deus vai trabalhando nas nossas vidas. E eu creio que cada um de nós, se a gente tiver com o coração aberto, Deus vai trabalhando na sua vida. Você vai se tornando aquela pessoa ordinária, aquela pessoa comum. Você vai se tornando uma pessoa especial. Você vai se tornando uma pessoa extraordinária. Eu nunca imaginei que um dia eu pudesse estar no púlpito, ministrando a palavra. Estar no púlpito da IA Church. E para mim é um prazer. É uma honra. Posso ter meus erros, posso ter meus defeitos. Posso não ser o melhor pregador, mas de uma coisa eu sei. Da vida que eu estou buscando e da santidade que eu estou buscando com Deus. O processo ele é longo. Sei que Deus vai capacitando as nossas vidas. E eu creio que capacita a vida de cada um. Seja de um músico, seja de um diácono, seja daquele que está escondido no banco. Você que está escondido no banco, começa a se abrir. Começa a se abrir, começa a convidar pessoas. Começa a falar mais de Deus. Na nossa igreja lá, eu também nunca imaginei
que a gente pudesse ser líder de adolescentes. Quando nós chegamos lá para o primeiro culto, eu acho que deu 15 pessoas, né, mais ou menos. Hoje, para a honra e glória do Senhor, a gente sai ministrando para mais de 50. Mas isso daqui aí você vai falar assim, é você, Fábio. Não, eu posso ter meu jeito maluco lá na igreja. Hoje eu estou bem contido. Eu estou bem contido para falar para vocês que eu vou para lá, volto e aos poucos a gente vai adquirindo a confiança daqueles adolescentes. Aos poucos a gente vai sabendo de coisas assim que só Deus na causa. Ontem nós fizemos um lar de paz. Um lar de paz é que a gente chama, a gente vai na casa de alguma pessoa, de preferência, que não conheça Deus. E a gente faz esse processo de 7 semanas no lar dessa pessoa. E a gente... Ontem foi nossa segunda semana. Nós conhecemos a Duda, que é uma adolescente que ela está num processo de total depressão. Uma pessoa que não consegue ter um convívio social. E tem muitas marcas no corpo dela. Chega a ser assustador. Imagina só, uma mãe conversar com você assim, pedindo encarecidamente para a gente estar ajudando. Porque vem de uma família onde o pai está preso, onde o lar é totalmente quebrado. E a primeira vez, semana passada, que nós chegamos lá, ela nem olhava na nossa cara. Passou, nós ficamos lá, geralmente a gente fica 1 hora, conversamos, tudo. No final, ela meio que se abriu, ainda deu uma risada, alguma coisa assim. Ontem nós fomos lá de novo. E na noite anterior ela tinha tido uma crise depressiva. Ela chegou a já tomar vários comprimidos para se matar. Você vê um jovem, você vê um adolescente com o corpo todo marcado, querendo se matar, você fala assim, o que Satanás fez com essa pessoa? E ontem nós chegamos lá, conversamos com a mãe dela, conversamos com ela, e aos poucos ela está se abrindo. Eu creio na vitória. Eu creio na vitória de Deus sobre a vida daquela adolescente. E eu creio que o que nós estamos fazendo ali com 7, 8 adolescentes, indo na casa ministrar a palavra para aquela adolescente, plantando a sementinha, que eu sei que vai germinar e vai criar muitos frutos. Eu creio que ela, num futuro bem próximo, vai estar no altar, testemunhando e fazendo a mesma coisa. Mas para isso, tem que passar pelo processo. Passar pelo processo da cura, passar pelo processo do perdão. E como eu falei, se as coisas fossem fáceis nas nossas vidas, todo mundo faria o que quisesse. A Bíblia é bem clara. No mundo tereis aflições. As coisas não vão ser fáceis. Vai ter um motivo que... Vai ter um momento que a gente vai ter tristeza. Crente bate carro? Morre parente de crente? Crente fica doente? Crente tem câncer? Propósito de Deus nas nossas vidas. Tudo que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Muitas vezes quando a gente pisa na bola com Deus,
Você acha que Deus não, quando te escolheu, você acha que Ele não sabia das suas fraquezas? Deus sabe das nossas fraquezas. Deus sabe das nossas limitações. Ele sabe qual é o ponto fraco nosso. Só que a gente tem que estar aberto para deixar Ele trabalhando nesse ponto fraco. A gente tem que ser pessoas decisivas. Eu quero seguir contigo, Senhor. Eu quero que o Senhor seja o início e o fim da minha vida. Eu quero que o Senhor esteja presente no meu trabalho, esteja presente na minha escola, na minha faculdade, na igreja. Que o Senhor coloque a mão sempre em primeiro lugar. Quando você vai trabalhar, ou quando você vai em algum lugar, você fala de Deus. Você fala de Deus para as pessoas que trabalham com você. Esses dias eu estava na empresa, aí como eu passei a semana inteira viajando, né? Eu sou representante de vendas, né? Trabalho com vendas, aí de vez em quando eu viajo, eu fico a semana inteira. Aí eu tinha ido para Santa Catarina na segunda-feira e voltei para o escritório na quinta-feira. Aí tem uma moça que trabalha comigo e falou assim, acho não, essa semana as vendas não foi tão boas, né? E a menina que trabalha comigo, ela falou assim, ô Fábio, você precisa ungir as nossas mesas. Essa semana você não ungiu. Aí eu falei, é verdade, pode deixar que eu vou fazer isso. Mas por quê? Às vezes o não crente, ele está vendo o seu testemunho, ele está vendo o que você está fazendo. E ele sabe que Deus proverá. Nunca vai faltar na sua casa o azeite, nunca vai faltar a farinha. Pode vir as pedras, pode vir as dificuldades, mas nunca vai faltar. Quando você tem o Espírito de Deus, você tem mais qualificação do que você está buscando. O Espírito de Deus, Ele sempre vai estar nos guiando. E a gente tem que sempre estar de coração aberto, de braços abertos, para deixar Ele nos guiar em qualquer caminho. Sempre falo para os meus filhos, na nossa vida a gente sempre vai ter duas escolhas. O caminho da bênção e o caminho da maldição. O caminho das coisas certas, o caminho das coisas erradas. O caminho de Deus e o caminho do diabo. O que você quer seguir para a sua vida? O que você quer ter para a sua vida? Às vezes você vê jovens querendo aproveitar das coisas mundanas, com bebidas, com drogas, prostituição, coisas que pode acrescentar para eles naquele momento. Quer dizer, acrescentar nada, que isso daí não acrescenta nada. Eles acham que acrescenta. Mas quando chega em casa, volta para casa, vem o vazio. Quando a gente fala de droga, a droga ela vai para quem utilizou ou utiliza, ela vai tem aquela sensação boa no início. Depois que passa o tempo, volta a ser vazio. E a gente vê hoje em dia muitos jovens com esse vazio, se perdendo nesse mundo. Jovens que têm tudo pela vida,
Jovens que podem estar ministrando a palavra em qualquer lugar. E a gente vê muitos jovens também ministrando a palavra em qualquer lugar. Só que, qual está sendo a minha atitude, a sua atitude, a nossa atitude para esses jovens? A gente está sabendo direcionar eles? A gente está mostrando para eles o caminho certo? Tá certo que a decisão final é deles. Eles sabem o que é bom, o que é e o que é ruim. E a consequência, geralmente, é a dor para quem faz uma coisa errada. E quando volta, aquele pai vai estar sempre de braços abertos. Aquela mãe vai estar sempre de braços abertos. Porque sempre um pai quer ver o filho bem. Um pai nunca vai querer ver o mal de um filho. Pode ser quem for. Eu tenho um testemunho na minha vida que, quando eu falo de Elias assim, eu falo assim, cara, o cara é um cara espetacular. Ele fez milagres espetaculares, coisas espetaculares. Mas porque ele foi obediente a Deus. E ele orava. Em um certo momento da minha vida, eu tinha 28 anos. E eu morava em São Paulo. E eu estava numa vida assim que, tipo, eu trabalhava, sempre trabalhei, ganhava bem e nunca tinha nada. E eu vim de uma família muito pobre. E às vezes, pela falta de conhecimento, porque lá na minha casa só eu fui o primeiro a me batizar, eu fui o primeiro a ir para a igreja através de um amigo que me levou. E aí comecei a trabalhar, falei assim, não, agora eu quero ter tudo que eu não pude ter. Tudo que minha mãe e meu pai não me deram. Aí começava a trabalhar, ganhava bem. Não chegava no fim, recebia no dia 5, no dia 6 já não tinha mais nada. Assim, mas que vida que é essa? Que prosperidade que é essa? E certa vez, meu pai, ele foi convidado para participar de um processo seletivo aqui em Pirassununga. E ele falou, Fábio, vamos comigo? Eu falei, ô pai, não vou com o senhor. Saí de São Paulo, Pirassununga, 2 horas de viagem. Ele, não, mas vamos comigo. Ficou me insistindo, eu, não vou. Ele fez beleza. Aí eu vim com meu pai. Chegando na empresa, fizeram a sessão com meu pai, ofereceram emprego para ele. Aí o salário não agradava. Ele falou, obrigado, tudo. Aí o dono da empresa chegou e falou assim, e você faz o quê? Eu falei, não, eu trabalho com vendas. Ele, você trabalha com vendas? Ele falou, então, estou precisando de um motorista que vai lá para São Paulo direto, você quer ir? Aí eu falei, motorista? E eu estava entrando numa outra empresa que eu ia ganhar muito mais. Aí eu falei, tá, mas eu vou morar onde? Aí, não, tem uma república aqui. E ali Deus falou assim, você vai ficar aqui. E ele fez a proposta de emprego para mim, a proposta era, tipo assim, menos da metade do que eu ia ganhar na outra. Morava com os meus pais, tinha casa, comida, roupa lavada. Zona de conforto, ó, suave. De repente, Deus tocou no meu coração, falou assim, agora você vai sair da sua casa, sair da sua parentela. Vai desmamar agora. E eu fui para essa empresa. Eu falo que a pessoa com olhos assim comum vai falar assim, o cara tem que estar doente para aceitar uma proposta dessa. Cheguei na cidade, peguei a mochilinha, peguei o ônibus na rodoviária, vim para Pirassununga, cheguei na cidade, liguei pro
pro dono da empresa, falei, ó, cheguei aqui, aí falou assim, desce a rua aí, você vira à esquerda, vai ter um hotel, chama Hotel Messina lá, pode deixar lá que eles vão arrumar um quarto para você ficar. Beleza. Chegou no hotel, cheguei na dona do hotel, falei assim, vou trabalhar na tal empresa. Ela falou para mim, mas ninguém me falou nada. Falei, ixi. Ligou lá para o pessoal da empresa, aí logo em seguida chegou um cara que ele era diretor financeiro. Quem é você? Eu falei, não, meu nome é Fábio, eu vou trabalhar aí de motorista. Vai trabalhar de motorista? Tá. Deixa eu ligar lá. Ligou. Aí ele falou para a dona do hotel lá, pode dar, ele só vai vir só para dormir, pode dar o mais barato para ele. Só que nesse quarto mais barato, era um quarto, um calor tremendo de Pirassununga, um quarto tinha um ventilador, não tinha televisão, e o banheiro era comunitário, né? Fala. Um banheiro coletivo. Eu olhei assim e falei, Jesus, o que eu vim parar aqui? Aí, beleza, meu pai me ligava todos os dias, e eu não tinha um relacionamento muito bom com meu pai. A partir desse momento, meu pai começou a me ligar todos os dias. Todos os dias, até hoje eu falo com o meu pai. E ele ligava e falava assim, e aí, Fábio, como tá? Falei, a partir que Deus colocou eu para vir para cá, eu não vou sair daqui derrotado. Aí eu saía às 4 horas da manhã, chegava às 11 horas da noite, aí viajava, vinha para São Paulo, voltava, 4 horas da manhã, 11 horas da noite. A Luciane trabalhava comigo, a gente se conheceu na empresa. Chegou um mês de trabalho, o carro que eu trabalhava não tinha som, não tinha nada. Meu pai, e aí, Fábio, como tá? Não, tá bem. Mas você está gostando? Opa, a empresa aqui é top das galáxias. Eu falava, meu Deus, onde eu vim parar? Aí com um mês de trabalho eu cheguei no chefe e falei, é o seguinte, o carro que eu trabalho aqui não tem nenhum sonzinho, lá no quarto que eu estou do hotel não tem televisão, não consigo assistir nada, estou meio que perdido do mundo. Falei, o que você está achando do meu serviço? Não, Fábio, seu serviço está bom. Falei, poxa, será que não dá? Aí ele falou assim, não, vou arrumar um som para você. Aí eu falei, então, o quarto que eu estou lá, banheiro coletivo, tudo. Ele, o quê? Não, vou arrumar o melhor quarto para você. Aí eu falei, agora já estou no Maracanã, velho. Já estou virando um padrão FIFA. Só que o que acontece? Os processos. Tinha que passar por aquelas dificuldades. Quando eu fui fazer a entrevista, eu só perguntei para o dono da empresa. Falei assim, qual a chance que eu tenho de crescer na empresa? Ele falou assim, depende de você. Falei assim, não, depende de mim e de Deus. Aí nessa daí, eu trabalhando lá de motorista, fiquei mais ou menos uns 8 anos trabalhando de motorista. Chegou um dia que eu falei assim, Senhor, eu não estou aguentando. É muita viagem, às vezes você vê muito acidente. E não era uma coisa que eu queria fazer. Eu sempre quis ser vendedor. Lá. E vendedor ganhava dinheiro na época, né? E eu sempre quis ser vendedor. Aí fiz uma viagem, aí a minha mulher ligou para mim e falou assim, Fábio, eu estou indo para a igreja. Falei, eu vou chegar depois do louvor. Falei, eu acho que eu vou para casa, eu não vou para a igreja não. Aí Deus falou para mim, você vai para a igreja. Aí chegou na igreja, estou lá na igreja, de boa. Aí tocou o telefone, era meu diretor. Aí ele, flamenguista. Ele é mineiro, ele é flamenguista, aí fala, flamenguista. É o seguinte, eu estava pensando aqui, a gente está querendo contratar vendedor, mas só que de vez em contratar, eu vejo seu esforço que você está tendo aí. Você não quer ser um vendedor nosso? Gente, imagina só, o pastor aqui, pregando a palavra, tranquilo. De repente, eu aqui com o celular aqui, baixadinho no culto.
Aí eu dei um glória a Deus lá que assustou até o pastor, velho. Assustou até o pastor. Glória a Deus! Pastor, falei, a vitória chegou. Aí beleza. Comecei a trabalhar de vendedor. Só que é o seguinte, você não tem carteira nenhuma, você vai ter que colher, você vai ter que ir atrás cliente por cliente. Fiquei pensando, poxa, todo mundo que chega aqui para trabalhar, recebe a carteira, e eu vou ter que caçar cliente em cliente. Beleza. Passou um mês, mais ou menos, uma menina foi mandada embora lá. E a menina tinha uma carteira boa. Ô, Antônio, então você não quer passar uns clientinhos para mim e tudo? Não. A carteira dela vai ficar com o pessoal daqui. Você vai ter que ir com o seu esforço. Falei, não é com o meu esforço, é com o esforço meu e de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Foi passando o tempo, conseguimos uma promoção para supervisor, tudo. E Deus foi trabalhando nas nossas vidas. Aí nós recebemos uma proposta para ir para São Paulo. Tudo muito bom, tudo muito bem. O emprego correndo bem. De repente, esse diretor ele sai da empresa, entrou um outro diretor e fala assim, é o seguinte, a partir de agora não tem mais comissão. O salário nosso era baixo, né? Imagine o salário de vocês caindo 70%. Só que não era 70% meu. Era 70% meu e da minha esposa. Porque ela também era vendedora. Aí eu falei, mas a gente veio para São Paulo. Só que Deus estava trabalhando nas nossas vidas na IA Church. Deus estava trabalhando nas nossas vidas ali. Já estava nos moldando. E passou um tempo, certa vez a gente chegou, foi conversar com o dono da empresa. Falei, não está dando. Aí ele falou assim, o que eu posso fazer para você hoje é voltar vocês para Pirassununga. E se você não estiver contente com o trabalho, você pode pedir suas contas, está tudo certo. Eu falei, nossa, 15 anos de empresa, escutei isso, sempre ali fiel. Aí você começa a questionar, meu Deus, sempre trabalhei certinho, não falto no emprego, sempre fui honesto. Só que eu falo, gente, ser honesto é uma virtude? O que vocês acham? Ser honesto é uma obrigação. Não fazia mais que minha obrigação, gente. Aí eu falei, sou honesto, chego no horário, cumpro as tarefas, o pessoal pede para mim fazer coisas a mais, aí você começa a questionar. Mas Deus estava no controle de todas as coisas. A gente morava num apartamento super bom. Aí começamos a perder dinheiro. Perdi carro. Só que cada vez que a gente foi perdendo as coisas, a gente estava dando glória a Deus. O pessoal olhava assim e falava assim, o cara vivia bem, tudo, está perdendo as coisas, está dando glória a Deus. E eu falava para os meus filhos, assim, vocês nunca vão me ver reclamando disso. Porque não é a gente que tem que ir atrás da provisão. A gente tem que ir atrás de Deus. Deus que vai nos dar a provisão. E é Ele que está no controle de todas as coisas. Voltamos para Pirassununga, aí aquele negócio, tudo. Aí chegou uma hora que eu falei assim, eu acho que não é possível que eu seja tão ruim para não ter uma coisa melhor. Eu creio que Deus tem algo melhor para a minha vida. E naquela empresa, nesses 16 anos que eu fiquei nessa empresa, o que Deus trouxe? Ele falou assim, você vai ficar nessa empresa, você vai viver o melhor, só que você também vai passar as dificuldades, e ali eu vou estar dando para você o conhecimento. Cheguei na empresa, numa segunda-feira, antes disso, eu estava passando pelo LinkedIn, aí vi lá uma empresa lá, também trabalha no mesmo segmento que eu, trabalho com carne, né? Contrata-se representante, assim, empresa nova. Aí eu falei, vou dar o ok aqui.
Nunca tinha mandado currículo para lugar nenhum. Aí ligou para mim. Eu estava lá em Belo Horizonte, aí o cara ligou, nunca tinha visto o cara na minha vida. O cara falou assim: Fábio, como que é o processo? Eu falei: cara, tô endividado, perdi carro, eu preciso ganhar dinheiro. Aí ele falou assim: você não quer vir trabalhar comigo? Eu falei: vamos conversar. Tem como você vir aqui para São Paulo? Eu falei: tem. Fui para São Paulo, nunca vi o cara na minha vida. Aí eu falei: a empresa é nova, a empresa está iniciando o processo. Imagina você sair de uma empresa que está... uma empresa sólida, que todo mundo conhece o produto, para você entrar numa empresa que ninguém conhece, que ninguém sabe o que é o produto. Eu falei: eu vou. Aí ele falou assim: eu posso apertar sua mão agora? Eu falei: não. Primeiro eu vou falar com a minha esposa e vou orar. Isso foi numa terça-feira. Eu vou orar, vou conversar com a minha esposa, vou conversar com meus pastores. Quando eu falo de conversar com os pastores, aqui vocês têm um pastor. Um pastor que jejua por vocês. Aqui vocês têm um pastor que ora por cada um de vocês. E que, no momento de dificuldade, no momento de uma decisão, busque a ajuda do seu pastor. Busque a ajuda dele. Busque um aconselhamento do seu pastor. E ali eu conversei com o meu pastor falou assim: Fábio, a proposta não é ruim, porque a proposta era pouca coisa, a mais do que eu ganhava. Não ia mudar a vida. Mas ali Deus falou assim: já deu, aqui já deu. Aí nós oramos, eu senti paz no meu coração. Falei: agora a decisão está tomada. Cheguei numa segunda-feira, fui lá, conversei com o meu diretor e falou assim: não, mas Fábio, mas o que é que está acontecendo? Eu falei: não preciso sair. Ele falou assim: mas se a gente fizer uma proposta para você, eu falei: minha palavra já foi dada e já está decidida. Você pode quadruplicar meu salário. Mas eu agradeço por tudo. Eu estou indo. E eu comecei a trabalhar nessa empresa, de novo, chegando na empresa sem nenhum cliente. Sem nenhum cliente. E Deus foi colocando. Foi ministrando. Com 3 meses eles me promoveram a gerente da empresa. E graças a Deus hoje a empresa tem 1 ano e meio. E a empresa está crescendo cada vez mais. Aí você fala assim: foi por você, Fábio? Não, foi por Deus. Eu apenas obedeci a Deus. A empresa tá bem? Não, a empresa tem dificuldade, como toda empresa tem. Mas ali eu estou conseguindo passar o meu conhecimento. Muitas vezes nas nossas vidas, a gente vê as dificuldades. A gente não quer passar pelo processo da dificuldade, pelo processo da escassez. E quando chega o processo da escassez, é aí que você tem que dar glória a Deus. É aí que você tem que transmitir o amor de Deus para as pessoas. Tá tudo bem com você? Tá ótimo. Eu estou com saúde. Cada vez que eu levanto na minha cama, eu chego de madrugada, eu acordo 5 horas da manhã para ir trabalhar, eu olho assim no espelho e falo assim: você é o cara, velho. Sabe por quê? Porque quando eu olho o espelho, eu falo assim: eu sou a imagem e semelhança de Deus. Que cada um de vocês aqui possam ser a imagem e semelhança de Deus. Que cada um de vocês aqui possam ter a vida que Elias teve. A vida que um cara comum teve. Um cara comum que hoje está aqui pregando na IA Church Limeira. Um cara comum que saiu lá, lá de São Mateus. E hoje está aqui. Se você se acha comum, você vai ser extraordinário. Viva os processos de Deus na sua vida. Viva o que Deus tem para oferecer na sua vida. Mas seja fiel a Deus. Tanto no pouco quanto no muito. Não esqueça que Ele sempre vai estar com você em todos os momentos. Ele é o início e o fim. Nós cantamos aqui. Ele é o alfa e o ômega. Joelhos prostrados. Jejum. Oração. Cada vez que você faz jejum, cada vez que você faz oração, sua vida, sua intimidade com Deus, ela se multiplica.
Um casal só consegue se dar bem na vida através da intimidade. Casal que não se fala, casal que não se conversa, tem como eles viver uma vida boa? Casal que o homem nem olha para a cara da mulher, a mulher só xinga o homem, tem como sair coisa boa? A vida com Deus é assim: intimidade, palavra, oração, jejum, colocar Ele sempre em primeiro plano, colocar Ele sempre em primeiro lugar, ter Ele sempre na primeira coisa que você for fazer. Ó Senhor, estou chegando na minha empresa aqui, hoje eu consagro, Pai, consagro a minha empresa para Ti, Senhor. Que o Senhor esteja no controle de todas as coisas. Vai ter o dia que eu não vou vender nada? Vai ter o dia que eu não vou vender nada, e glória a Deus por isso. Está tudo certo. Mas também vai ter o dia que vai chegar a abundância. Vai ter o dia que eu vou mergulhar ali naquele vale ali. Não acredito que eu estou aqui, velho. Que isso? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu estou contigo, meu Deus. O Senhor me levanta. Tem um braço aqui, perna. Estou contigo. O Senhor vai guiar os meus passos. O Senhor vai guiar os meus passos e eu vou chegar no caminho correto. Mas tudo isso vai de uma decisão. Qual a decisão que a gente tem? Qual a decisão que a gente tem? A gente quer andar com Deus, a gente quer servir a Deus, a gente quer sofrer as derrotas, porque Deus nos dá as derrotas para virar vitória. Você acha que um campeão mundial, você acha que um jogador de futebol, você acha que na vida dele ele vai ter mais vitória ou mais derrota? Ele vai ter mais derrota. Mas é em cada derrota que você vai aprender no processo para você chegar na sua vitória. E quando a vitória vem, aí é tempo de regozijar, é tempo de se alegrar, é tempo de desfrutar. É tempo de mostrar para todo mundo. Quando chega alguma coisa na sua vida, alguma coisa boa, se alegre com as pessoas. Se alguma pessoa recebeu uma bênção, se alegre com o seu irmão que recebeu uma bênção. Se alguma pessoa recebeu uma promoção de emprego, se alegre com o seu irmão que recebeu uma promoção de emprego. Deus se alegra com aqueles que se alegram com Ele. E nessa manhã, eu já ia falar essa noite, nessa manhã, eu queria dizer para vocês, que vocês não são pessoas comuns. Deixe o processo de Deus trabalhar na sua vida. Vocês viverão algo extraordinário. Hoje, eu acho que eu vivo algo extraordinário, mas eu sei que eu tenho muito que passar ainda. Eu sei que eu tenho muito que aprender. Eu sei que Deus tem muito que me lapidar. Como eu disse, eu não sou o melhor pregador, mas eu tento sempre estar podendo fazer o melhor para Deus. Procuro sempre querer o melhor de Deus para a minha vida. E assim, eu creio que cada um de vocês tem que fazer. Eu queria que vocês levantassem, queria estar orando para a vida de cada um de vocês. Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai, a Tua palavra foi entregue aqui nesse momento, Senhor. Eu Te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Por tudo que o Senhor faz, Senhor. Por tudo que o Senhor é. Não há nada melhor que ter o Senhor em nossas vidas, Senhor. Ó, Pai, esteja nos capacitando, Pai. Esteja abençoando a vida de cada irmão aqui presente, Senhor. Ó, Pai, que toda angústia, Pai, que tira toda tristeza. Ó, Pai, venha trazer paz nos lares, venha trazer alegria, venha trazer amor no coração, Senhor. Ó, Pai, que essas pessoas que estão aqui, Pai, hoje aqui, reunidos na Tua casa, Senhor, que elas possam ter mais intimidade contigo, Senhor, que elas possam, Senhor, aprender mais de Ti, Senhor, que elas possam querer mais de Ti, Senhor. Não existe nada melhor que ter o Senhor. O Senhor é o início, o Senhor é o fim, o Senhor é o alfa, o Senhor é o ômega. Esteja trabalhando, Senhor, na vida de cada um, Pai. O Senhor conhece, Pai. Eu não conheço, mas o Senhor conhece o que passa no coração de cada um aqui presente, Senhor. O Senhor conhece a necessidade de cada um aqui presente, ó Pai.
Usa, Pai, a vida de cada servo, Senhor, para estar trazendo a sua palavra, para estar falando mais de Ti, Senhor. Usa a vida de cada um, Senhor, para com que eles possam, Pai, transmitir o extraordinário de Deus, Senhor. Faça coisas extraordinárias na vida deles, ó Pai. Eu te peço, Senhor, eu te agradeço desde já, Senhor. Eu queria chamar a equipe de louvor. Te agradeço por tudo que o Senhor é, Senhor. Senhor, trabalha nas nossas vidas. Não deixe esfriar os nossos corações. Nos capacita, Pai. Usa as nossas vidas, Senhor, para com que nós possamos, Senhor, se alegrar com quem se alegra de Ti, ó Pai. O Senhor é maravilhoso, Deus. O Senhor é glorioso. O Senhor é bondoso, Pai. Vai trabalhando no coração daquelas pessoas, Pai, que estão com tristezas. Tira toda a tristeza, tira toda a mágoa, traga o perdão, Senhor. Traga alegria. Que nos lares dessas pessoas, Pai, possa ter paz. Que a luz do Senhor venha resplandecer. Ó Senhor, o Senhor é o sol. O Senhor é a estrela. Não existe estrela nenhuma que brilha de dia, porque o Senhor está presente, Pai. Usa, Pai, a vida de cada um, Deus. Eu te peço desde já e te agradeço. Em nome de Jesus. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Jesus virá como chuva, descerá. Se pedimos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Se pedirmos, Jesus virá. qual é o seu pedido nessa manhã? Chuva de bênçãos na sua vida? Peça com fé, peça com amor, peça com carinho. Saiba o que você pode pedir para Deus. Clame, chame por Ele, que Ele derramará chuvas de bênçãos nas suas vidas. Oh, aleluia. Abre as comportas do céu. Vai chover. Derrama essa chuva de bênçãos, ó Deus. Derrama, Senhor. Oh, aleluia. Abre as comportas do céu. Se pedirmos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedirmos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover,
faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu. Amém. Abre as comportas, Senhor. Abre as comportas do céu na vida de cada um aqui presente. Que cada um possa fazer um pedido, Senhor. Pedido do melhor. Que o Senhor possa usar cada um aqui como o Senhor usou a vida de Elias. Que cada um aqui possa colocar o Senhor em primeiro lugar. É o que eu te peço desde já. E te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Vocês podem se assentar, por gentileza? Queria saber se vocês vão sair daqui forte, renovado. Amém? Posso ouvir um amém? Essa semana vai ser a semana de vitória. Semana de bênção. Semana de cura. Semana de libertação. Aquele processo lá que está emperrado. Deus vai ali, ó, chegar com a assinatura. Eu creio. Quem crê? Amém? Gente, eu queria... A gente louva ao Senhor com a palavra. A gente cultua ao Senhor com os nossos cânticos, com os nossos louvores. E também com o processo de louvar ao Senhor. A gente louva ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Em Malaquias 3:10, creio que quase todos conhecem, diz assim: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não lhes abrir as janelas do céu, não lhe derramar sobre vocês bênçãos sem medidas. Aquela viúva, ela tinha pouco, não tinha? Mas ali foi um enviado de Deus. E ela, quando foi um enviado de Deus, e ele pediu para ela fazer o bolo, ela fez. E cada vez que ela fazia, ia transbordando o azeite. Cada vez que ela mexia o bolo, a farinha, ia colocando a farinha lá, ia transbordando a farinha. Nunca faltou. Quando a gente fala de dízimo e oferta, trazer os dízimos e as ofertas, a gente nessa vida, a gente só dá alguma coisa, geralmente que a gente tem. E é muito mais gratificante a gente dar do que a gente receber. Eu posso dizer na minha vida que quanto mais eu dou, mais a provisão de Deus vem para a minha vida. Isso daí a gente tem visto na nossa família. E é um mandamento, gente. É um mandamento. Trazeis todos os dízimos e as ofertas à casa do tesouro. Porque quando você está trabalhando, aí fala assim, tem aqueles 10%. Você acha que Deus está preocupado com os seus 10%? Você acha que vai mudar a vida de Deus por causa dos seus 10%? Mas Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o que te dá e o que te tira. Então, faça a sua parte. Porque quando a gente pede alguma coisa, a gente quer o retorno. Às vezes o retorno é demorado. Mas e o que você está fazendo para vir esse retorno? Se cada um fizer a sua parte, no mínimo que seja, o retorno vem transbordando. Aqui tem os gasofiláceos, tem
o QR Code nas cadeiras também, né? E que vocês possam estar ofertando com amor e com alegria. Para você trazer uma oferta para Deus, se for para você trazer de qualquer jeito, não traga. Tudo que você for fazer para Deus, faça com amor e com alegria. Que as bênçãos venham sem medida na sua vida. Amém? Fiquem à vontade para os dízimos e ofertas. Tuas primícias, ó meu Deus, eu venho trazer os primeiros frutos, minha fidelidade a ti. Eu separei o meu melhor para te honrar, pois em minha vida o Senhor está em primeiro lugar. Senhor Deus e meu Pai, ó Pai, eu peço para que o Senhor esteja abençoando, Pai, cada pessoa que pôde trazer o seu dízimo, a sua oferta. Que o Senhor venha estar, Pai, tocando na vida de cada um, Pai. Que não venha faltar nada, que não venha faltar o azeite, que não venha faltar a farinha. Senhor Deus, para aqueles que não puderam ofertar, ó Pai, esteja dando provisão, para com que eles possam, no futuro próximo, estar ofertando também e dizimando, Senhor. Ó Pai, se tem aqui alguém necessitando de trabalho, que o Senhor abre porta de emprego, Senhor. Se tem aqui necessitado de alguma provisão de Ti, Senhor, que o Senhor venha estar derramando suas bênçãos sem medida, Senhor. Esteja abençoando, Pai, cada dízimo e oferta que foi colocada. Esteja abençoando as pessoas que estarão direcionando esses recursos, ó Pai. É o que eu te peço e te agradeço, desde já, não só hoje, para sempre. Amém. Eu queria agradecer, se vocês puderem, mandar um abraço para o pastor Renato, sua família. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, podendo falar um pouco da palavra de Deus. Dizer que foi uma honra muito grande estar aqui com uma igreja linda, uma igreja abençoada. E que Deus esteja abençoando a vida de cada um. Que Deus esteja sempre em primeiro lugar, em primeiro plano na vida de cada um. Que a graça do Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo, o amor e a consolação de Deus Pai, esteja com todos nós, não só hoje, mas para sempre. Todos digam amém. Amém. Deus abençoe a vida de cada um. Tenha um ótimo domingo.